Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor, povo de Deus. Eita, que eu tava com saudade. Saudade. Eu não pude gravar as últimas aulas, aula 6, 7, 8, devido a... Nós estávamos aqui na correria com o nosso congresso no período do carnaval, que acontece todos os anos, né? Tanto com os jovens, adolescentes e com as crianças também. Então, assim, é um ano inteiro de trabalho, correndo, né? Gasta o físico, o emocional, e o espiritual, porque é luta, principalmente por ser no período que é. Mas o Senhor é aquele que nos dá força, é aquele que nos sustenta. Semana passada eu estava literalmente de cama. Estou me recuperando ainda, gente. Recuperando as forças, mas não podia deixar de gravar a nossa aula. Sendo que tanta gente já estava com saudade e eu também com saudade de vocês, tá, gente? Ó, os cabelos estão voando, gente, por conta do ventilador. Aqui em Maceió tá um sol para cada pessoa, então, vai ficar assim impossível a gente gravar sem se refrescar, porque isso dá dor de cabeça, isso dá tontura, isso dá uma agonia. Enquanto alguns estados estão chovendo, está chovendo, aqui tá um sol de rachar o cocoruto, como se diz. Como diz o matuto, eita glória! Eu sou a Tia Nelly, professora da classe Jardim da Infância. Para quem não me conhece, você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao nosso canal Ensinador Cristão. Já se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos, manda no grupo da igreja, sai aí compartilhando. Aqui no nosso canal você vai encontrar pré-aulas das classes infantis, maternal, Jardim da Infância, primários, juniores, também dos pré-adolescentes e adolescentes, E também vai encontrar muitas ideias dinâmicas, coisas maravilhosas para as demais classes, juvenis, adultos, enfim. Então, não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa lá o sininho de notificações e tudo que for postado, você sempre vai ser notificado e não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Eita glória, gente! O material para você trabalhar na aula, você vai sempre achar aqui nas minhas aulas, na descrição, no vídeo, na descrição. Tem lá um linkzinho que vai lhe direcionar para que você possa ter acesso ao conteúdo de apoio para usar na sala de aula. Atividade, o cartaz de versículo, alguma lembrancinha. Então, assim, sempre é postado lá, tá bom? Um complemento para a sua aula, porque nós temos a atividade da lição, mas às vezes é tão resumida, eu gosto sempre de trabalhar algo a mais com eles. Então, eu procuro sempre uma atividade extra para estar fazendo com ele. Às vezes jogo da memória, às vezes quebra-cabeça, enfim. Então, tudo que eu vou encontrando ou consigo fazer, a gente vai colocando aqui e você vai poder, então, utilizar na sua aula com as suas crianças, certo? E já vou organizar, tá? Daqui a pouco vai terminar o trimestre e então eu já vou começar a organizar algum material, alguma lembrancinha para esse momento de encerramento que é já. Já estamos na aula de número 9. Daqui a pouco encerramos esse primeiro trimestre que, gente, passou voando, num piscar de olhos. E a nossa lição hoje, a nossa lição de número 9, vai falar sobre Papai do Céu cumprir a promessa. Na aula passada, nós aprendemos que Deus abençoou Abraão. A aula de número 7 foi a separação entre Ló e Abraão. E nós aprendemos que quando Deus ele diz, olha, esse foi o erro de Abraão, minha gente. Deus ele mandou Abraão deixar os seus parentes.
deixa aí a tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar, a terra que eu vou te mostrar. E ele levou seu sobrinho. Ele amava, claro, mas olha aí o que aconteceu, né? No meio do caminho, teve as contendas ali entre os seus empregados, né? Os seus ajudantes. E então, Abraão toma a decisão de cada um seguir o seu caminho. E ele foi tão bom, que deixou que Ló escolhesse para onde ele queria ir. Olha, Ló, imagina a cena. Abraão chamando Ló e dizendo, olha, meu querido, não dá mais, agora cada um segue seu rumo. Você escolhe um lado e eu vou para o lado contrário. Aí, né, Ló viu as terras lindas, bonitas e escolheu aquele lugar. Só que a bênção, queridos, ela não está no lugar. A bênção, ela estava com Abraão. Porque as bênçãos do Senhor, elas não estão no lugar onde nós estamos inseridos, onde nós estamos vivendo, onde nós estamos morando. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Exatamente. Então, o Senhor abençoou Abraão, porque a bênção do Senhor estava sobre ele, e não sobre a terra, e não sobre o lugar para onde ele iria. Às vezes as pessoas acham que a bênção está ali. Aquele lugar é tão abençoado. É o lugar que é abençoado. Nossa, aquele cargo ali, é bom ter aquele cargo, porque são tantas bênçãos. Mas não é o lugar, não é o cargo. É a pessoa que está ali, é a bênção do Senhor que está sobre a vida da pessoa. Então, quando o Senhor está conosco, quando Ele nos abençoa, é onde a gente chegar. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos ver que o Senhor, Ele é aquele que cumpre promessas. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Deus tinha feito uma promessa a ele, que ele seria pai de uma nação, pai de grandes multidões. Então, nessa lição de hoje, de número 9, nós vamos ver que o Senhor cumpre as suas promessas. E o nosso objetivo, ou objetivos, da nossa lição, é que as crianças, elas entendam que o Papai do Céu faz tudo o que Ele promete. Tudo que Deus promete, Ele faz. Não no dia que eu quero, não no momento que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas no tempo dele, porque Ele é o dono do tempo. E Ele sabe a hora exata de fazer acontecer. Enquanto a gente está esperando a bênção do Senhor, o cumprimento da promessa, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos moldando. E tudo em nossa vida serve para testemunho. Olha aqui nós, tantos anos depois, contando a história desse homem, dessa mulher, que viveram a promessa do Senhor, que viveram pela ciência e humanamente impossível. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Não existe impossível, não existe essa palavra no dicionário do Senhor. Então, isso mostra que, ainda que as circunstâncias, ainda que o momento, que o tempo façam desacreditar, o Senhor é aquele que vem para cumprir o que Ele promete. Aleluia! No momento dele. E também para que as crianças acreditem que o Papai do Céu, Ele é fiel. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Porque ser infiel vai contra a natureza do Senhor. Então, Ele é fiel. E nós podemos dizer, com toda a convicção, que o nosso Deus, Ele é fiel. Se a gente for perguntar na sala de aula, no culto, onde for, sempre alguém vai querer contar um testemunho de algo que parecia impossível, mas que o Senhor fez. Muita gente espera promessas que parecem já estar desacreditadas, mas o Senhor, Ele é aquele que cumpre.
E eu vivo isso, né? O Senhor, Ele me fez promessas. Algumas se cumpriram assim rapidamente, mas tem promessas que Ele me fez há mais de 20 anos atrás. E apesar do tempo, eu continuo esperando o cumprimento da promessa dEle. E um dia alguém falou assim para mim que... porque eu falei, que desertos não duravam para sempre, que o Senhor é aquele que nos leva, né, de fato, para a terra prometida. E alguém disse, não dura para sempre, mas podem durar 40 anos. Querendo desestimular, né, me desacreditar. E sempre que eu, pelas circunstâncias, pelo desânimo, venho a querer esquecer da promessa que o Senhor me fez, o próprio Senhor, Ele fala comigo. Né? Ele fala comigo dizendo que a promessa ainda está de pé, oh, aleluia. Só nos resta esperar e confiar, porque eu sei que o que o meu Deus prometeu, Ele vai cumprir. No dia determinado por Ele. Só nos resta confiar, aguardar, não perder a esperança. E enquanto isso, a gente vai fazendo a obra, vai ali trabalhando, vai dando glória, vai dando lugar, e Ele vai trabalhando em nós, vai preparando, vai retirando aquilo que não agrada a Ele e vai nos moldando. Aleluia. Então, se você tem promessas do Senhor, pode passar o tempo que for, não desanime. Não desanime. Agora tem uma coisa, seja obediente. Porque as pessoas querem receber as bênçãos, querem que as promessas se cumpram, mas querem viver de qualquer jeito. Querem servir ao Senhor de qualquer jeito. Deus vai ter que cumprir, Deus vai ter que fazer, porque Ele disse, mas eu vou viver do jeito que eu quero. Não. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Porque quando a gente desobedece, vem as consequências da nossa desobediência. Então é melhor esperar, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a gente saber obedecer à voz do Senhor do que oferecer sacrifícios que não vão servir de nada. Oh, aleluia. Então, esse é o objetivo da nossa lição, onde o tema principal é a promessa. E o que é promessa? Promessa é algo que alguém diz que vai fazer por nós. O homem promete e falha. Eita, tem um ditado, que diz, olha, não prometa o que você não vai cumprir. Olha, eu prometo que eu vou fazer isso e não faz. Os políticos, eita, esse ano é ano eleitoral, ano de eleição, e muitos políticos prometem misericórdia, até a alma. Mas na hora de cumprir, eita, esse é o problema. Eles nem lembram, dá uma amnésia. Mas enfim, mas o nosso Deus não. Tudo que Ele diz, Ele faz. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele vai cumprir porque Ele é fiel, aleluia. E foi assim na vida de Abraão e Sara. Eles, estavam sendo abençoados. Eles tinham uma vida próspera. Eles tinham... gente, eu esqueci, perdão, do versículo. Olha, a mente ainda que está cansada. O nosso versículo, que eu vou colocar o cartaz aqui para quem quiser imprimir, para utilizar na sala, está em Salmos 145, 13, a parte B, que diz assim: o Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Não é a tia Nelly quem está dizendo, não. É a palavra de Deus. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. E Ele prometeu a Abraão que ele teria uma grande descendência e que os seus filhos morariam na terra, herdariam a terra. Aleluia! E o Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. Passaram muitos anos? Passaram, mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, o Senhor chamou Abraão, Deus chama, abençoa e depois
multiplica. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus chamou Abraão. Deus abençoou Abraão materialmente, espiritualmente, porque Abraão era amigo de Deus, aleluia. Tinha falhas como qualquer ser humano, porque não existiu nenhum homem na terra perfeito. Só Jesus, quando se fez homem e habitou entre nós. Esse foi o único ser humano perfeito, oh glória! Mas ele era amigo de Deus. Abraão tinha uma amizade com Deus. Abraão ele era obediente ao Senhor. Era um homem de fé. E ele acreditou quando Deus disse, olha, vem cá, Abraão, sai da tua casa, sai de perto dos teus parentes, né? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ia, porque Deus não disse assim, ó, você vai para o Egito, você vai para a Síria, você vai... Não, ele disse, eu vou te mostrar a terra. Enquanto Deus ia mostrar a terra, ele ia caminhando, ele ia fazendo, seguindo ali os rumos, a direção do Senhor. E Deus prometeu a ele um filho, prometeu a ele e a Sara um filho. E o tempo foi passando. O Senhor foi os abençoando, né, com seus bens, com as terras, enfim. E eles tinham tudo isso. Eles tinham terras ali, eles tinham pessoas que, para cuidar ali das tendas, que era onde eles moravam em tendas, pessoas para cuidar dos animais, mas eles não tinham filhos. E eu imagino que no coraçãozinho deles existia assim uma tristeza, porque eles não tinham filhos, e ver ali as outras pessoas com filhos. É o sonho de todo casal, é o sonho da construção de toda a família, até para que haja a descendência, a continuidade ali, né, da descendência. E Deus, ele chama Abraão, manda que ele olhe para o céu. Ele diz, olha, Abraão, consegue contar as estrelas do céu? Quem é que consegue? Geralmente, quando nós somos crianças, hoje não, porque as crianças hoje estão tão tecnológicas, que se importam mais, né, com celular, enfim, com essas coisinhas eletrônicas. Mas, quando eu era criança, sou daquele tempo sou tão velha não, tá, gente? Mas eu amava deitar na calçada com os meus amigos. A gente colocava um tapete ou uma esteira, né? E colocávamos almofadas e ficávamos olhando para o céu, admirando as estrelas, a lua. E quando a gente até começava a contar as estrelas, tinha gente que dizia assim, não pode contar, senão cria verruga. Eu sei se alguém aqui já ouviu essa lenda, não pode contar, olha, se alguém aparecesse com uma verruga, alguma coisa, porque você estava contando estrelas. São superstições, né? Lendas que as pessoas, crendices populares. Mas a gente começava a contar as estrelas e se perdia, porque você começava a contar, daqui a pouco aparecia mais uma luzinha bem distante, piscando, bem distante. Não consegue contar. Assim como a gente não consegue contar os nossos fios de cabelo, assim como a gente não consegue contar a areia da praia. Eita! Não, só o Senhor, eita glória, só o Senhor, o nosso Deus. Ele conhece, ele sabe de tudo. Então ele disse, olha, Abraão, assim será a tua descendência. Então, assim como as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E um dia, Abraão, ele recebeu a visita de 3 homens, que não eram homens comuns, né? Era o Senhor ali, em forma humana. Eles estavam ali e foram visitar Abraão. Eles iam para Sodoma e Gomorra, né? Para que tivesse ali mas essa é outra história, outra aula. Mas enfim, eles passaram ali na casa de Abraão. Abraão gentilmente, educadamente, ofereceu-lhe comida, água, esteve ali com eles. E eles disseram, olha,
falaram que ele teria um filho, eles teriam um filho. Eles teriam um filho, que era o cumprimento da promessa de Deus. Sara, quando ouviu aquilo, ela riu. Olha só, por quê, gente? Eles já estavam com quase 100 anos. É impossível, humanamente, cientificamente, é impossível uma pessoa com 100 anos, né, uma mulher com quase 100 anos gerar. Hoje em dia, quando você já vai passando ali dos 35, 36, 37, já vai ficando mais difícil. Há a possibilidade, sim. A gente sempre vê aí histórias na internet, no jornal, que fulana de 50 anos engravidou naturalmente. É Deus. A explicação é Deus, é o nosso Deus. Agora imagina naquele tempo, né? E quase 100 anos de idade. O corpo já cansado, né? A mente também, mas Deus, ele é aquele que é fiel e cumpre as suas promessas. É só esperar, é só aguardar. Mas Sara riu. Ela riu porque ela sabia que para ela aquilo ali era impossível. Era uma realidade que seria impossível. Impossível. Mas o Senhor falou que ia fazer. Olha, daqui a um tempo você vai ter seu filho. E ele cumpre a promessa. Apesar da idade avançada deles, o Senhor cumpriu. Passou-se o tempo que eles falaram, que o Senhor falou. E Sara, então, olha, Deus abriu a sua madre. Deus fez o que para nós era impossível, o que para Sara era impossível, mas não para o nosso Deus. E aquele menino, o filho da promessa, nasceu. Nasceu Isaac, o filho da promessa. Isaac tem esse nome porque significa riso. Queridos, o nosso Deus, ele é especialista em milagres. Eu posso esquecer, eu posso desacreditar, eu posso perder a fé, perder a esperança. Pode passar 50 anos, mas o Senhor, ele é aquele que cumpre as suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, o problema é que tem muitos profetas usando o nome de Deus para dizer: Deus vai te dar uma chave de carro. Olha, Deus vai te fazer isso. Deus vai... E nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para compreendermos quando é o Senhor que fala conosco. Eu tenho algo particular comigo, entre eu e Deus, que sempre que eu quero uma resposta do Senhor, eu falo com Ele: Senhor, para que eu não tenha dúvidas que és Tu que estás falando, fale comigo dessa forma, com essa frase. E o Senhor faz, não porque eu estou mandando, jamais, mas porque Ele mostra que é Ele quem fala. E quando nós sabemos reconhecer a voz do Senhor, a gente não se deixa enganar. A gente não se deixa enganar. Então não tem coisa melhor do que você aprender a reconhecer a voz do Senhor. O Senhor disse: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz, né? Eu as conheço, elas me seguem. Então nós precisamos reconhecer quando é o Senhor que fala conosco, para que a gente não seja enganado. Tem muita gente usando Deus. E quando as coisas não acontecem, as pessoas se frustram e colocam a culpa em Deus. Ah, mas Deus disse que ia fazer, Deus não disse? Olha, um dia alguém falou para o meu tio que a minha avó: olha, sua mãe vai ser curada, ela vai estar curada, Jesus já está curando. E a minha avó faleceu, gente. Então, as pessoas, elas não podem brincar de usar Deus. Eu tenho muito medo. Quando o Senhor fala comigo,
para falar com alguém, eu fico ali com aquele temor. Meu Deus, será que é o Senhor mesmo? Ou será que é coisa da minha cabeça? E de tanto a gente lutar ali, e aquela luta, falo, não falo, falo, não falo, e quando a gente fala, a pessoa diz, meu Deus, é a resposta de Deus. Então, assim, precisamos ter cuidado para não machucar as pessoas, para não matar as pessoas com as falsas promessas. Mas quando nós reconhecemos a voz do nosso Senhor, a gente sabe que é Ele que fala conosco. E Ele cumpriu na vida de Abraão e Sara a sua promessa. Depois de abençoá-los, na terra, de abençoá-los financeiramente, Deus os abençoou com o cumprimento da promessa, que era o filho, que era para dar continuidade à sua descendência. Não foi no tempo que eles queriam. E aí a gente conhece o que aconteceu. Sara se precipitou, fez aquele arrumadinho ali com H. Abraão também ali, não soube esperar. E aconteceu o que aconteceu, e veio Ismael, enfim. Ismael era o filho, mas não o filho da promessa. E às vezes a gente faz assim também. Procura fazer como Sara. Procura ali arrumadinho, fazer arrumadinhos para que as coisas aconteçam. Esquecendo que o que o Senhor faz é perfeito. E quando a gente faz algo fora da vontade dEle, pode até parecer bom, mas existem consequências. Consequências que muitas vezes são irreversíveis. Então nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Porque quando Ele diz, olha, eu vou fazer, Ele vai fazer. Não importa quanto tempo a gente vai passar esperando, mas Ele vai fazer. Então ensine para os seus alunos, para os seus filhos, ensine na sua casa, ensine para todas as pessoas. Que o Senhor, Ele é aquele que cumpre as promessas dEle. Que às vezes a gente se precipita querendo dar o nosso jeitinho. Mas o nosso jeitinho não é o jeitinho de Deus. Deus, Ele não trabalha com jeitinhos. Deus, Ele trabalha com a perfeição. Deus, Ele trabalha com o que para mim é impossível. Mas para Ele não, porque não há impossível. Poderia alguma coisa impossível? Haveria algo impossível para Deus? Não. Ai, mas eu já estou velho, eu já estou velha, eu já estou cansado, estou esperando há tanto tempo. Continue esperando. Se o Senhor prometeu, continue esperando. E quando o desânimo bater, na sua porta, eita, tanto tempo tu tá esperando, isso não vai acontecer não. Ixi, menina, deixa de esperar. Eita, rapaz, tu já tá velho. Deus te prometeu isso, há 30 anos e ainda não aconteceu. Não dê ouvidos. Continue esperando. Aí você canta assim, Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma fase não, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. O nosso Deus, Ele não falha. Aleluia. O nosso Deus é fiel para cumprir
tudo que ele promete, porque a sua palavra diz. Se fosse eu que estivesse dizendo, vocês poderiam dizer, pode não acontecer, mas é a palavra, aleluia, é a Bíblia, são as escrituras sagradas que nos dizem que ele é fiel e que tudo que ele promete, ele sempre cumpre. Então, querido professor, eu não sei há quanto tempo você espera a sua promessa. Se é um filho, se é uma esposa, um esposo, se é um emprego, se é uma casa, se é uma cura. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Deus que nós servimos, ele não faz nada pela metade. O Deus que nós servimos, ele é fiel e ele cumpre. Na hora dele, no dia dele, no momento dele, no tempo dele. Ele é o dono do tempo e não adianta a gente se espernear. Já aconteceu isso comigo. Eu dizer, Senhor, eu quero agora, tem que ser agora. E o Senhor dizer, calma, filha, eu sei a hora certa de fazer acontecer. Então, creia, espere. E enquanto você está esperando, você vai adorando. Enquanto você está esperando, você vai fazendo a obra. É fácil? Não. A gente vai fazendo chorando, sangrando, doente, rastejando. Mas a gente vai fazendo. E enquanto nós estamos ali, trabalhando, esperando, ele vai trabalhando em nós. Ele vai nos preparando. Porque tem gente que quando recebe a bênção, não sabe, não tem a maturidade, não está pronto. E acaba perdendo tudo por não saber lidar com a situação. Mas o Senhor, ele é aquele que faz tudo no tempo dele. Aleluia. Então que nós continuemos esperando naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E assim como ele cumpriu na vida de Abraão e Sara, dando a eles um filho, o cumprimento da promessa, e além de Isaac, eles tiveram Isaac, o filho ali gerado no ventre. Mas a descendência deles é numerosa, é numerosa. Olha, tanto que Jacó teve o quê? 13 filhos. Não podemos esquecer de Raquel. Não podemos esquecer, gente, de Diná, pelo amor de Deus, né? As pessoas, às vezes, quando vão contar a história de Jacó, ali os filhos, só falam dos homens. É algo comum naquela época, e em alguns países ainda hoje, não contar mulheres e crianças. Mas não podemos esquecer de Diná. Muito bem, então olha aí. Já Isaac já teve 2 filhos, Jacó já teve 13, e assim, o Senhor foi multiplicando a descendência de Abraão e Sara. Cumpriu a promessa, tá vendo? Cumpriu a promessa. Para eles foi uma eternidade, mas para Deus não. Foi no momento certo. Foi no tempo certo. E vamos caminhando, seguindo, firmes e fortes, esperando, ensinando aos pequenos que o Senhor, ele faz. Que vale a pena a gente ser obediente. Que vale a pena a gente esperar no Senhor. Descansar nele, porque ele não falha. Ele não falha. Então, esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. É fácil? É não. Porque nós vivemos a era do imediatismo. Queremos tudo para ontem. Hoje em dia, se uma criança pedir algo, tem que ser feito imediatamente. Se ela quiser, você compre algo, você disser assim, na volta eu compro, depois eu compro, é birra, é malcriação. Por quê? É a era do imediatismo. Tudo é para já. Tudo é agora, tudo é assim, num piscar de olhos.
E a gente não sabe, né? Está esquecendo de viver como a palavra nos ensina, de esperar pacientemente o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Ele é quem sabe o dia e a hora. Ele é quem faz acontecer. Ele é quem sabe o momento certo. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o nosso dono. Então, o dono dos nossos dias, ele sabe a hora certa de cumprir a sua promessa. Amém, queridos professores? Então, que a sua aula seja abençoada. Olha, vou te dar uma dica, tá? Se você tiver o espaço que você possa levar, ou você recorta, tá? Várias estrelas, cola no teto da sua sala. Agora, isso você precisa fazer. Ou vai chegar bem cedo para fazer esse momento, ou então fazer um dia antes. Prepara a sala, bem bonita, eu já fiz isso. Colei várias estrelas, né, no teto da sala. E assim que as crianças chegaram, elas já ficaram olhando. Só que ali eles tinham como contar as estrelas, né? Mas era apenas para fazer uma representação. Tem até, inclusive, umas estrelas que elas são... Ai, gente, me fugiu agora o nome. Refletivas. Refletivas. É aquelas que brilham no escuro. Como a maioria das nossas aulas é durante o dia, né? De manhã, então não faz muito sentido, a não ser que a sua sala seja um local bem escuro, que não tenha janela, enfim. Mas você pode fazer com EVA, as estrelas, você pode imprimir, pode fazer com papel laminado, né? E colocar penduradas. Ao invés de você colar no teto, você pode até colocar penduradinha no nylon, no barbante, colocar lá e depois puxar, né? A criança pode até levar para casa. Você pode colocar até o nome. Olha que dica boa. Colocar o nome dos seus alunos nas estrelas, em algumas estrelas. E ali você vai mostrar para eles, né? Que eles também são da descendência. Que o Senhor conhece o nome de cada um. Que assim como Ele conhece, sabe o nome de cada estrela, Ele sabe os nossos nomes. Então são coisas simples, ideias simples, que você pode trabalhar ali na sua aula. Vai chamar a atenção da criança, porque quando ela chegar na sala de aula e tá ali, ó, aquelas estrelinhas penduradas, elas vão ficar curiosas para querer saber o que é, o porquê, o motivo, enfim. Então, tudo que a gente puder fazer para atiçar, né, para chamar a atenção da criança, olha, tu fica, ó, silêncio para prestar atenção. Ah, tu quer saber o porquê das estrelas? Então, ó, fica ligadinho na aula, não perde nenhum, não conversa com os colegas. E é isso, queridos. Vou colocar aqui atividade extra, vou colocar aqui algumas coisas. Que você tenha uma aula abençoada, que o Senhor te abençoe, te guarde, te ajude, te dê sabedoria. Não esqueça, continue esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Amém? Um cheiro. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Jesus não voltar.